Assisti a série sobre o Senna no Netflix e eu não sei qual foi a parte que mais te chamou a atenção, mas pra mim, a frase que não saiu da minha cabeça depois que ele falou essa frase durante a série foi: a chuva pode igualar todos os carros, mas não iguala todos os pilotos. Se você assistiu a série, ou se você porventura acompanhou o Senna naquela época, não sei quantos anos você tem, você sabe que um dos grandes diferenciais do Senna era exatamente ele saber pilotar muito bem na chuva. Inclusive, foi nesse contexto que ele ganhou o primeiro campeonato mundial dele. E foi nesse contexto que ele disse essa frase, né, que a chuva iguala todos os carros, mas não iguala todos os pilotos. Mas sabe por que isso me chamou muita atenção? Porque eu sou especialista em posicionamento, inclusive se você acabou de chegar aqui e não sabe quem eu sou, o que está acontecendo, eu sou Fernanda Emboaba, especialista em posicionamento e construção de autoridade, e é exatamente sobre isso que eu falo aqui nesse canal. Tem também um podcast por aqui, então já se inscreve e deixa o seu like nesse vídeo para você receber outros conteúdos e acompanhar, tá bom? Quando ele falou essa frase, a primeira coisa que me veio na mente foi exatamente o princípio básico de posicionamento. Quando eu quero posicionar, né, eu preciso posicionar uma marca nova no mercado em que já existem grandes players, a estratégia é exatamente encontrar uma brecha de mercado para que essa nova marca ocupe. Como que a gente encontra, né, essa brecha de mercado? A gente encontra exatamente olhando para o mercado e olhando para o consumidor e as necessidades dele, entendendo como as soluções que já existem podem ser melhoradas, por exemplo, ou de fato criar uma nova solução. Então você precisa encontrar esse lugarzinho que ainda não está sendo ocupado e fazer posse dele, tá? E aí você ocupa esse lugar. É assim que se posiciona uma marca em um mercado que já existem grandes players e bastante concorrência. E aí, ouvindo o Senna falar sobre isso, eu falei, caraca, sem provavelmente saber sobre isso, ele fez exatamente esse caminho. Então, ele foi na jornada, na trajetória dele, na carreira dele ali na Fórmula 1 e no automobilismo como um todo, ele foi o tempo todo procurando espaços, né? Ele foi procurando espaços em equipes e quando ele chegou na equipe com a qual ele foi campeão mundial pela primeira vez, já existia um líder não só do mercado como um todo de automobilismo, que era o campeão mundial até então, que foi campeão algumas vezes, né, inclusive junto com ele já estando na equipe, e ele foi galgando espaço. E quando ele se especializou, né, porque ele propositalmente treinou na chuva depois de algumas situações que ele teve no passado, e eu não vou te contar muito detalhe, porque vai que você não assistiu a série e você assiste, eu não vou te dar spoiler, tá? E quando apareceu essa oportunidade de uma final, nessa condição de chuva, ele conseguiu se destacar. Foi exatamente o caminho que se faz para posicionar uma marca, é olhar para o mercado. O que ele fez ali na situação foi muito isso, né? Falou assim, qual é a condição em que outros pilotos não são tão bons, em que condição os pilotos normalmente precisam se retrair, diminuir velocidade, em que eles normalmente não têm tanto domínio da situação e na qual eu posso me especializar para que isso se torne um diferencial meu. Então, quando ele fala essa frase, que para mim, assim, é a frase da série, de tudo que eu assisti ali, foi o que mais me marcou e ficou na minha cabeça, é exatamente isso. A chuva pode igualar todos os carros, mas não iguala todos os pilotos. E aí quando a gente olha para a nossa vida, né, para o nosso mercado, a gente vê muito exatamente dessa metáfora aqui que eu tô trazendo do que aconteceu com o Senna. A gente olha para a situação ali para o mercado e fala, caramba, já existem líderes nesse mercado, já existem grandes players, já existem pessoas que falam do que eu falo, já existem pessoas que fazem o que eu faço, não tem espaço para mim. E aí a gente volta ali na frase do Senna para dizer que pode já existir alguém que faz aquilo que você faz. Pode já ter sim alguém que fala daquilo que você fala, que ensina aquilo que você ensina, mas não tem ninguém que ensina como você ensina. Não tem ninguém que presta o serviço como você presta, que entrega o produto como você entrega. E aqui é exatamente o ponto, sim, que me tocou muito dessa frase dele, exatamente porque isso mostra que não é sobre o produto, não é sobre o serviço, não é sobre a solução em si.
é sobre a nossa impressão, é sobre como a gente decide tocar aquilo. Qual é o lugar que a gente decide ocupar em relação ao nosso mercado, em relação ao nosso cliente, a nossa audiência? Existe sim espaço, sempre vai existir espaço, por mais saturado que pareça estar algum mercado, sempre vai existir espaço para novas pessoas, para novos players, com novas ideias, com novas formas de entregar. E aqui vale colocar um adendo de que eu sempre digo que criatividade não é você reinventar a roda ou redescobrir o fogo, e sim você entender novas formas de usar essa solução que já existe. Então, se a gente pegar aqui a metáfora do fogo, por exemplo, já descobriram o fogo? Beleza, mas hoje em dia quantas novas aplicações para fogo a gente tem? A gente tem uma fogueira, temos uma churrasqueira, uma lareira, um isqueiro, um acendedor, temos um fogão, temos vela. Então, olha a quantidade de soluções que foram sendo desenvolvidas para suprir necessidades específicas a partir de algo que já existia, que já tinha sido descoberto. Nesse exemplo aqui do fogo. Então, mas eu preciso só de um pouquinho de fogo para iluminar só aquele cantinho, então vamos fazer uma vela. Mas eu preciso do fogo para cozinhar, então eu preciso de um volume maior, mas que seja controlável, porque em alguns momentos eu preciso de mais força ou menos força. Fogão, você diminui ou aumenta a intensidade, entende? Então, existe sempre espaço para você ocupar no mercado. Só que para que você entenda exatamente qual é o espaço que você vai ocupar, antes você precisa fazer um exercício muito importante que eu chamo de mapa do posicionamento, que é exatamente você entender sobre você enquanto especialista, sobre aquilo que você vende, sobre o seu público. Quando você fizer um mapeamento desses 3 pilares, você vai encontrar o lugar que você vai ocupar, porque você vai olhar para o teu cliente, para o teu público e vai falar, poxa, essa é a necessidade principal. E aí você vai fazer pesquisa, enfim, existem ferramentas para isso. Mas você vai chegar em necessidades que ainda não estão sendo supridas dessa audiência, desse público. Aí você vai olhar para o teu produto e falar, o meu produto resolve essas necessidades de fato? Resolve. Como que o meu produto resolve essas necessidades? Em que esfera o meu produto atende às demandas e desejos desse meu cliente? Ok, então só aqui, você provavelmente já vai encontrar a brecha que existe no teu mercado. Só que aí tem um pilar fundamental, que é você enquanto especialista. Porque aí aqui é onde você vai encontrar a sua autenticidade. Então é ocupar essa brecha, mas sem deixar de ser você. Não é se revestir de um personagem para que você ocupe um lugar, entende? Então você vai olhando para a tua essência, para a tua identidade, aí você vai fazer um mapeamento de tudo isso relacionado a você, vai encontrar, ok, agora essa é a necessidade, essa é a brecha. Como eu, agora com a minha impressão, com o meu repertório de vida, com tudo que eu sei, com tudo que eu tenho de experiência, como eu agora, colocando a minha impressão, vou resolver especificamente esse problema para essa audiência. É assim que você se coloca no mercado com um diferencial competitivo. E foi exatamente o que o Senna fez quando ele se especializou em algo que era uma deficiência, que ele enxergou essa deficiência no mercado dele e se especializou naquilo. E uma vez especializado naquilo, ele colocou exatamente a impressão dele. E na série você percebe ali que em vários momentos, você tem que parar, ele não para. Ele era um pouco irreverente, né? Um pouco insubmisso, digamos assim, à liderança ali da equipe, porque ele sabia exatamente o que estava fazendo, para onde ele precisava ir, qual era a impressão dele, até onde ele podia chegar. E foi exatamente assim que o Senna virou o Senna, né, que nós conhecemos. Essa reflexão assim que eu fiz, ela foi bastante importante, me tocou e eu quis compartilhar com você exatamente porque eu acredito que, assim como fez, obviamente, uma diferença gigante na vida dele, esses mesmos princípios podem e devem ser aplicados por mim e por você hoje para ocupar o nosso espaço, no nosso mercado, encontrar qual é o lugar que a gente deve ocupar dentro daquilo que a gente se propõe a fazer hoje. Se você ainda não está inscrito, lembra de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações e também deixar o seu like aqui nesse vídeo. E aqui eu vou deixar algumas recomendações de outros vídeos que você pode assistir para se inteirar mais do que acontece por aqui nesse espaço. Até o próximo vídeo.